Então, boa tarde a todos. Boa tarde a você que nos assiste pela TV Câmara. Boa tarde, vereador Ricardo Silva. Boa tarde, vereador Bertinho Scandiuzzi. Boa tarde a todos os presentes aqui na Câmara Municipal para a abertura da Comissão Especial de Estudos para acompanhar a execução do contrato de concessão do transporte público. Então, eu declaro aberta essa Comissão Especial de Estudos e, de imediato, explico à população o porquê da convocação dessa Comissão Especial de Estudos. Rapidamente, um resumo, antes de passar a palavra aos vereadores Ricardo Silva e Bertinho Scandiuzzi. Todos sabem que na CPI apuramos as 22 irregularidades, descumprimentos contratuais, tanto por parte da Prefeitura quanto por parte da concessionária. Apuramos que o procedimento interno, com as notificações de descumprimento contratual por parte da Prefeitura e por parte da Transerp, eram muito fracos. Não foi apresentada nenhuma atitude enérgica diante do quadro muito ruim que se colocava no ano de 2013, por força de que a concessionária havia acabado de vencer um certame licitatório e tinha ingressado na justiça para não cumprir o contrato. Então, a própria concessionária vencedora do certame licitatório instaurou um caos na cidade com relação ao assunto de transporte público. Assim sendo, achamos por bem fazer a CPI, fizemos a CPI, o vereador Ricardo Silva presidiu, eu fui o relator, o vereador Bertinho participou. De lá para cá, houve poucas melhoras, né? Por força da CPI, a concessionária que não vinha pagando a taxa de gerenciamento passou a pagar. No entanto, o cumprimento contratual ele é muito pálido, ele é muito fraco. E nós continuamos a acompanhar, da mesma forma, a Prefeitura muito fraca com relação ao rigor que deveria adotar no cumprimento do contrato. Assim sendo, e também tendo recebido notícia de que os 2 termos de ajustamento de conduta feitos pelo Ministério Público não estão sendo cumpridos ou estão sendo parcialmente cumpridos, achamos por bem criar essa Comissão Especial de Estudos para acompanhar a execução do contrato. Então, o espírito dessa comissão é esse. Eu passo então a palavra ao vereador Ricardo Silva, ao vereador Bertinho, para que possam fazer uso da palavra e em seguida nós continuamos os trabalhos dessa comissão. Senhor presidente, nobre vereador Marcos Papa, nobre vereador Bertinho Scandiuzzi, pessoal que está presente aqui na comissão, apenas parabenizar o nobre vereador Marcos Papa pela iniciativa. Nós apoiamos desde o início de propositura de uma comissão para apurar agora o cumprimento do TAC. Apenas passar para a população que nos assiste pela TV Câmara quais foram os ritos de toda essa problemática envolvendo o transporte coletivo. Em 2012, foi assinado um contrato de concessão, uma nova licitação então foi feita e esse grupo de empresas que está aí venceu a licitação para cumprir com as obrigações do transporte público de Ribeirão Preto. O contrato, que no papel previa várias garantias da população, na prática ele foi sendo esquecido, ele foi sendo deixado de lado. Isso foi acontecendo lamentavelmente em Ribeirão Preto. Não se cumpriu o contrato de concessão e a CPI provou isso. O relatório do vereador Papa mostrou descumprimentos da Prefeitura, descumprimentos do consórcio pró-urbano, descumprimentos da própria Transerp. E mais, provamos também os descumprimentos confessados, tiveram a pachorra de vir à Câmara Municipal e falar, olha, nós descumprimos e vamos continuar descumprindo. Disseram isso. A Prefeitura até o momento não tinha lavrado nenhuma multa pelos descumprimentos. E a Transerp com poder de fiscalização praticamente nulo sobre o assunto. Apuramos tudo isso. Pois bem, enviamos a Promotoria de Justiça, que é o caminho final de toda a Comissão Parlamentar de Inquérito. Foi pela CPI que o promotor lavrou um TAC, termo de ajustamento de conduta, justamente com base na documentação da CPI que nós encaminhamos. Nós, deixar claro desde o início,
nos posicionávamos a favor de uma ação civil pública. Nós sabíamos que um termo de ajustamento de condutas poderia também ser descumprido. Mas, na ocasião, o Ministério Público, em reunião, até uma reunião bem aberta, bem transparente, nos disse, olha, é melhor um acordo agora do que uma ação que vai se arrastar por anos e que não será cumprida. Uma decisão judicial pode demorar muito. E nós então confiamos nesse termo de ajustamento de condutas. Pois bem, continuando a cara de pau em Ribeirão Preto, o consórcio pró-urbano continua a descumprir, agora não mais o contrato apenas de concessão, mas também um termo firmado com a Promotoria de Justiça. Descumpre o termo de ajustamento de condutas. E aí, nós fomos ao Ministério Público, novamente em reunião junto com o vereador Marcos Papa, estivemos lá na promotoria, e aí perguntamos para o promotor de justiça, o doutor, e agora? Descumprindo o contrato de concessão, nós apuramos, ponto a ponto, mandamos para a Promotoria de Justiça. Pois bem, o Ministério Público propôs um TAC, tomou uma atitude com aplicação de multas, eis que nos vem a resposta de que é necessária a homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público. Enquanto isso, a cidade está perdendo, porque o transporte coletivo em Ribeirão Preto ainda não é aquilo que está no papel. Por isso que agora trazer mais uma comissão para a Câmara é muito importante. Por que, vereador Marcos Papa? Apenas tirar eventual situação que possa gerar, mas teve uma CPI já. Não, senhores, agora o assunto é outro. A CPI cumpriu com a sua função, a CPI apurou, analisou as cláusulas que estavam em descumprimento, exigiu o pagamento da taxa de gerenciamento, mais de R$500 mil, se não fosse a CPI. Se pudermos então quantificar já um benefício de R$500 mil que a CPI trouxe para Ribeirão Preto, podemos quantificar, e investigamos e mandamos para a promotoria, ponto. Cumpriu com a sua função, e se todas as CPIs cumprissem com a sua função dentro do prazo. Agora o momento é outro, é do termo de ajustamento de condutas, para saber, você que está nos vendo em casa agora, por que é que não está cumprindo esse termo? O que é que a promotoria vai fazer diante dos descumprimentos? E já posso apontar a minha opinião pessoal, motivo que enseja ação civil pública. Ação civil pública, e é justamente isso que o vereador Marcos Papa conversou comigo, brilhante proposta de uma comissão nesse momento, não é para apurar o mesmo fato, não, é um fato novo e que a Câmara tem que se debruçar. Portanto, vereador Marcos Papa, nossas homenagens ao vereador Bertinho Scandiuzzi, um lutador também, e tenho a convicção de que essa comissão vai caminhar bem para apurar aquilo de errado que continua acontecendo no transporte coletivo. Muito obrigado. Vereador Bertinho, com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Marcos Papa, o vereador Ricardo Silva, e boa tarde a todos, a assessoria do Beto Canguçu, Maurílio Romano, a própria assessoria do vereador Marcos Papa, assessoria Leandra, da vereadora Glaucia Berenice, o Magrão, da Saúde, e todos aqueles que nos acompanham. Realmente, quando o Ricardo Silva disse que é um desarranjo para a cidade de Ribeirão Preto, eu concordo, mas além de tudo, um desrespeito aos usuários do transporte urbano na cidade de Ribeirão Preto. Então, eu quero parabenizar o vereador Marcos Papa e também agradecer as palavras bem exposto aqui pelo vereador Ricardo Silva, e podem ter certeza, essa comissão está a fim de trabalhar, como trabalhou na CPI, vamos continuar trabalhando, ver o cumprimento do TAC realmente. Isso é uma falta de respeito com a população de Ribeirão Preto, aqueles que levantam cedo, dia de chuva, ou então durante o dia o sol, e nem mesmo a cobertura nos pontos de ônibus estão sendo realizados. Estão sendo construído alguma coisa aqui do lado da rodoviária, entre a rodoviária e a Câmara, mas isso daí é apenas um passa-moleque, apenas
uma demonstração de que estão com respeito a essa comissão, a essa Casa de Vereadores, que tem fiscalizado com profundidade todos esses serviços prestados à população. Portanto, a nossa assessoria, estamos dispostos a colaborar muito mesmo com esta comissão. Muito obrigado, vereador Bertinho. Muito obrigado, vereador Bertinho, vereador Ricardo, pela exposição. Nós vamos, uma vez mais, através de uma demonstração muito simples, vamos pontuar, no caso dessa Comissão Especial de Estudos, o quanto nós não temos em Ribeirão Preto hoje um poder político. Nós não temos a figura da prefeita mais. É como se tivesse tido uma renúncia branca, é como se a prefeitura estivesse dependendo de ordens judiciais para funcionar, dependendo de ordens de promotores para funcionar. Não existe uma ação política, não existe uma ação da prefeita que tem mandato para administrar. E a prova é o que nós estamos fazendo aqui nessa Comissão Especial de Estudos. Porque se lá, na concessão, no descumprimento do contrato, a prefeitura não aplicou as multas devidas que deveria ter aplicado, mostrou, porque forçada a mostrar, porque como quando fizemos, vereador Ricardo e vereador Bertinho, aquela diligência no DAERP, onde estava o secretário da administração, Marco Antônio, que acumula a superintendência do DAERP, não nos mostrou o procedimento administrativo para provar que havia sido aplicada multas por descumprimento contratual. Não mostrou, escondeu da população, escondeu dos vereadores e esconde até hoje. Por isso, à época, mostramos claramente na CPI, no relatório, que havia tido essa atitude lamentável por parte do secretário da administração e da prefeita municipal, que deveria ter advertido o secretário que isso não se faz. Não se faz isso com a população, não se faz isso com os vereadores que representam a população na ação legítima de investigar um contrato vergonhosamente descumprido pela concessionária e vergonhosamente não punido pela administração da prefeita Darcy Vera. Hoje, nós vemos mais uma vez descumprimento de termo de ajustamento de conduta. Já é vergonhoso uma prefeita ter que ser chamada ao Ministério Público para ajustar sua conduta na administração de uma cidade. E ela descumpre o termo de ajustamento de condutas, ainda com a desculpa de que o Conselho Superior do Ministério Público não homologou. E por acaso o Conselho Superior do Ministério Público tem que determinar a uma prefeita que puna uma empresa de ônibus que não cumpre o seu contrato? Essa prefeita espera a ordem de todo mundo? Espera a ordem do juiz, espera a ordem do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, mas não governa. É quase que uma renúncia branca. De fato é isso que está acontecendo. A prefeitura está abandonada e a população sabe disso. Sabe disso. Por força disso, e para que nós venhamos a apurar outras questões que a CPI não se debruçou, porque são fatos posteriores, como, por exemplo, essa exigência de cadastramento dos usuários do transporte coletivo. Nós queremos entender o porquê dessa exigência. Por que o usuário não pode simplesmente comprar o crédito para o seu cartão de embarque, seja quantos créditos ele desejar, e usar o sistema de transporte? Por que submeter a população a esse calvário de horário de almoço debaixo de sol, de chuva, filas para cadastrar o cartão, para colocar carga no cartão? Fora os pontos que dizem que funciona, pontos de recarga, e que não funcionam. São muitos fatos que vieram após a CPI. Na CPI, o superintendente confessou que a Transerp não sabia qual era a receita das propagandas em pontos de ônibus. No TAC, o promotor deu 90 dias para a prefeita regulamentar isso, e não regulamentou até agora. Alguém está enriquecendo com esse dinheiro. Esse dinheiro está sendo desviado para bolso de particulares. E a prefeita sabe disso. Isso é muito grave. É muito duro ter que falar isso aqui. Muito difícil. Mas ou nós falamos, ou nós seremos coniventes.
E isso nós não somos. Nós temos mandato conferido pela população para defender os interesses da população e não interesses de particulares que, no caso das propagandas de ponto de ônibus, vêm enriquecendo ilicitamente. Esse é o nosso entendimento. Eu, antes de passar a leitura do requerimento que estamos apresentando já para o início dos nossos trabalhos, eu vou passar a palavra à vereadora Gláucia Berenice, que acaba de chegar à nossa reunião. Por favor, vereadora. Boa tarde a todos, vereador Marcos Papa, Ricardo Silva, Bertinho Scandiuzzi, todos os presentes. Eu quero agradecer a oportunidade de juntar vocês à mesa, dizer que estou acompanhando e me coloco também à disposição dos trabalhos dessa Comissão Especial de Estudos. Na verdade, não faço parte, mas aquilo que for possível, nós temos interesse e disposição em ajudar e desejar um bom trabalho a essa Comissão Especial. Obrigado, vereadora Gláucia. É uma alegria muito especial ter a senhora conosco aqui numa reunião, porque nós somos testemunha da grandeza do seu mandato, da sua atuação também em defesa dos interesses da população. Nós vamos proceder agora à eleição, então, do cargo de presidente e relator, que, presidente, eu sou o presidente, propositor da comissão, então vamos eleger o cargo de relator da comissão. E eu pergunto aos colegas quem que é candidato, quem se interessaria por relatar. Presidente, eu coloco meu nome à disposição para a relatoria. Ok, vereador Ricardo, vereador Bertinho. Eu indico o vereador Ricardo Silva para ser o relator dessa comissão. Então está eleito pelos colegas, pelos membros que estão participando da reunião dessa comissão dessa tarde, vereador Ricardo Silva como relator da Comissão Especial de Estudos para acompanhar a execução do contrato de concessão do transporte público, instaurado pelo requerimento 25.612 de 2014, de autoria desse vereador Marcos Papa. Nós teremos um cronograma nessa comissão, apenas a definir as datas. Estamos convidando o superintendente da Transerp, o senhor William Latuf, diretores técnicos da Transerp, administrativo e técnico, e o secretário da administração, Marco Antônio dos Santos, que é quem assina em nome da administração. No caso, o nome técnico é o poder concedente. É ele que tem que vir aqui prestar esses esclarecimentos. Nós queremos saber algumas questões que não ficaram bem definidas na CPI, porque foram subsequentes à confecção do relatório final. Já falei um caso aqui, o caso das propagandas em pontos de ônibus, o caso dessa obrigatoriedade muito duvidosa do cadastramento para uso do cartão de transporte. Informações sobre o processo administrativo que mencionamos aqui, muito fraco no entendimento da CPI, fraquíssimo no entendimento da CPI. Entender se a Transerp já está fazendo o acompanhamento da contabilidade das empresas, porque temerariamente disse que não estava. Para nosso espanto, se a concessionária havia entrado com um processo na justiça para não cumprir o contrato e a Transerp acha desnecessário auditar a contabilidade das empresas, mesmo determinado em contrato, é assustador. Então não é de estranhar, vereador Bertinho, como o senhor disse, que a população venha sofrendo tanto com o transporte coletivo ruim, porque a administração pública tem sido muito mole com as empresas e muito dura com a população. Então nós já estamos entregando esse requerimento, convocando as autoridades, convidando as autoridades para prestar esclarecimentos a essa Comissão Especial de Estudos e também os documentos que vão instruir os nossos estudos para que possamos acompanhar através dos questionamentos e também do estudo dos documentos que nós estamos solicitando através desse requerimento. Senhor presidente, apenas gostaria de contribuir com o cronograma prévio e ver se o senhor também aprova já a deliberação dessa informação que nós vamos pedir, já pedindo a informação sobre os valores arrecadados com a publicidade nos pontos de ônibus, a expedição. Então, este parlamentar faz um requerimento para a expedição de 3 ofícios, um para a Secretaria da Administração,
requerendo os valores que o Prourbano arrecada com publicidade, um para a Transerp também nesse mesmo sentido, e um para o Prourbano, incluindo como se fosse em item 8 ao cronograma prévio, se os senhores já acatarem, já para desde o início já começar já buscando essas informações, uma vez que eles sempre sonegam essas informações. Se os colegas aprovarem. Da minha parte, aprovado, vereador. Aprovado o requerimento do vereador Ricardo Silva, muito pertinente. Muito obrigado, vereador, pela importante contribuição nessa tarde. Alguém gostaria, algum dos nobres colegas gostariam de apresentar mais algum requerimento? Vereador Bertinho? Vereador Ricardo? Então, eu declaro, diante dos requerimentos aprovados pelos colegas na presente reunião dessa Comissão Especial de Estudo, diante das declarações que foram feitas, expressa a gravidade do assunto que atinge a população de Ribeirão Preto, eu declaro encerrada a... já tinha declarado instalada, a princípio já tinha declarado instalada, mas declaro mais uma vez instalada a presente Comissão Especial de Estudo. Essa declaração ela já tinha sido feita de princípio, mas quando da presença dos vereadores que estão compondo a mesa. E agora, então, eu declaro encerrada essa reunião da nossa Comissão Especial de Estudos, que analisa, que estuda, que investiga também, mas que estuda principalmente o contrato de transporte público em Ribeirão Preto. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde.